queria colocar no Dr. Samuel o seguinte, aproveitar que outras pessoas também podem ser que lembrem de algumas coisas. A Sheila não estava ali ainda, então não sabe do que se trata. O Dr. Samuel Sheila escreveu aquele livro que está à sua direita. Eu, quando eu recebi esse livro, acho que faz alguns meses, eu acho que está escrevido o Dr. Samuel, ele parece que não respondeu alguma coisa. A preocupação nossa com referência à isenção de impostos data da década de 80 dos veículos. Começou lá atrás com o Thales Ramalho, em 79, né? Você que é jurássico, aí deve lembrar disso. 79, 80, 81, até que conseguimos na convenção. Na Constituinte, estivemos em Brasília, eu fiz parte, inclusive, do grupo das minorias, e brigamos pela isenção do IPI e do ICMS, do veículo, depois do meio industrial. Está bem abordado no livro, com perguntas e respostas, muito bem. Agora, a nossa preocupação dos anos 90 para cá é o IPI, o ICMS e todos os outros impostos e insumos sobre os produtos essenciais para a nossa vida. Eu comprei uma cadeira de roda agora esses dias, paguei R$6.500, hoje está R$8.500, dos quais cerca de 30% é imposto. É imposto. Eu estou pagando imposto para usar as minhas pernas que eu não consigo usar. Vocês pagam imposto para andar? Não. Vocês não pagam. Não. Por que eu tenho que pagar? Isso mesmo. Olha, um parafusinho desse tamanho aqui, ó, que vai aqui, eu pago ICMS e IPI do parafusinho, do pneu, da borracha. Tem um imposto lá, não sei o que, da Amazônia, pagando da borracha. E Alberto, só uma complementação. Só uma complementação no que você está falando. Eu até me tornar deficiente, do dia que eu nasci até os meus 28 anos, eu investi no Estado brasileiro, meu amigo. Comprei fralda, aí depois foi para a escola, matéria escolar, roupa, tá. Quando nós vamos pedir a devolução desse investimento, porque se eu estou investindo no Estado, logicamente eu quero que o Estado me devolva aquele investimento que eu estou fazendo. Quando nós vamos lá, o Estado brasileiro, em suma, diz não. Então, uma cadeira de roda motorizada, R$8.500. Mas, se você colocar 10, 14% que é o ICMS lá do Rio Grande do Sul para vir para cá, ou 11 ou 12%, é uma nota. Eu não vi IPI. IPI não é tributado na venda da cadeira. Mas para produzir a cadeira, ele está embutido o imposto que nós estamos pagando. Senão ela seria bem mais barata, Daiane. E essa cadeira custa R$3.500. E esse uma negócio cadeira do governo dá custa R$8.500, sabia, Daiane? Não, eu tô esperando cadeira da PR desde janeiro. R$8.500 custa, Mas sabia? não saiu uma atualização da lei que o governo tem obrigação de dar uma cadeira de rodas motorizadas para quem tem necessidade? Saiu, Não a lei funciona. existe, o doutor Samuel até pode nos ajudar, existe a lei, estou trabalhando para conseguir uma cadeira dessa com o Nelsinho. Sabe o que aconteceu? Bateu na trave porque a pessoa tem que ser de extrema carência financeira. E a pessoa não ganha nada, o Nelsinho não ganha nada, então eu vou conseguir. Só que Já faz 2 meses Só que que estão isso é cuidando. absurdo, porque todos os, no caso assim, as isenções, por tudo que a gente vai conseguir, tem que comprovar pobreza extrema. E aí a pessoa que não consegue comprovar a pobreza extrema que eles falam, não tem direito a nada e também não sobra Não é real cidadão. pra nada. Mas uma lei Tudo não vai adiantou, pra porque isso. vai atender 1% da população. O próprio BPC é assim, né? Se você não tiver uma renda de um quarto de salário mínimo por pessoa, Mas, você gente, não consegue o benefício. A gente está aqui para isso. Por quê? Isso aí, infelizmente, na própria conferência de assistência social agora, tentaram passar um artigo dizendo que as emendas, né, que por exemplo a Unileu tem, o CVI pode ter, que as emendas fossem para o gestor e o gestor aplicasse as emendas. Quer dizer, se eu não estivesse lá, ou seja, se o movimento estiver dentro para impedir que isso aconteça, na hora eu perguntei, quem foi que colocou esse artigo? Levante o braço. Ninguém. Ah, então maravilha. A prefeitura de Curitiba, a Unileu, inclui pessoas com deficiência no mercado de trabalho há muitos anos. Esse ano foram 300 e alguma coisa, 368, né? Passar essa verba para o Estado, eu queria que a prefeitura dissesse quantos eram no mesmo programa ou similar ao que a nossa organização representa, quantas pessoas ela inclui no mercado de trabalho. Alguém da secretaria para falar?
Não todos nós estamos pagando absurdo imposto. O Cascais usa óculos, paga imposto e usa aparelho de surdez, está pagando mais ainda. 12 mil reais, um Se aparelho tem de que usar óculos, surdez. está pagando também. Um aparelho de surdez bom é 12 mil reais, cara. Então, o que nós queremos falar com o torcedor é o seguinte: no dia 3 de dezembro, eu acho que nós temos que ter uma moção. Nós estamos fazendo um documento com a palestra dele, nós temos que aproveitar a palestra dele. Quem sabe ele possa fazer uma pesquisa e fazermos uma moção, que nós todos vamos assinar uma moção ao governo federal, ao governo estadual, ao Congresso Nacional, isenção total de impostos e insumos para pessoas com deficiência. Não interessa, vai pegar todos os 20 e tantos %. Não pode Independente da pagar renda, né? imposto. Pagar imposto para nós vivermos, não pode. Porque assim, né, o GA, por exemplo, vou dar exemplo de mim com meu filho. Meu filho toma certos medicamentos que a Secretaria de Saúde não dá. Não dá. O meu gasto com esses medicamentos não é retirado da minha renda para eu ter o direito do benefício para ele. Que é um absurdo. Então, por exemplo, assim, a minha renda passa, lógico que passa, mas se tirar gasto com fralda, gasto com sapato adaptado, porque não é só qualquer sapato que ele usa, com tala, com remédio, com tratamento, tipo, eu fico no negativo, né? E ninguém percebe isso. Isenção de imposto de renda, já que você já tem que arcar com todos esses custos, por que não ter também uma isenção de imposto? Não tem. Ano passado eu ainda era casada e meu marido declarava imposto de renda. Colocamos não tem no imposto de renda nenhuma opção para pessoa com deficiência. Se você, eu não sei se para pessoa com deficiência tem isenção, mas para pais de criança com deficiência não existe isenção. Só o meu pai sempre conseguiu só fazer o médico, né? Que Mas médico, Despesa médica. Seria o tratamento. mas assim, aplicação de remédio. Não. Meu filho, quando tomou um remédio importado que não tinha no Brasil, eu tive que pagar toda a aplicação dele, mesmo no SUS. Eu paguei R$20 a aplicação. Eu paguei durante 30 dias R$20 para aplicar. E isso não pode entrar no imposto de renda. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Isso pode ser discutido até, a gente falava aqui há pouco, muitas dessas barreiras que se criam para que se possa usufruir de algum direito que já existe na lei, são criadas exatamente para evitar o intuito de fraude. A história desse livro é a seguinte, até alguns aqui já tiveram a oportunidade de me ouvir falar. Eu escrevi um artigo para ajudar um site de um amigo lá, que ele criou um site, eu precisava de conteúdo, e eu pensei, poxa, sobre o que eu vou escrever, né? Uma coisa bacana, como advogado, não, vou escrever sobre isenção de impostos. E aí, esse artigo teve um número de acessos assim, muito grande. Eu acho que é carência de informação. Carência de informação. E aí a coisa foi evoluindo a partir desse artigo, né? Veio um novo artigo, até eu achei que tinha me expressado mal, porque o pessoal começou a me mandar e-mail perguntando muita coisa. Eu falei, não, eu me expressei mal, vou escrever outro. Escrevi o outro e assim muita gente mandava e-mail. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, daí da sequência disso acabou se tornando livro. Quantos mil que o senhor falou lá? 100 mil? Teve 100 mil acessos no artigo, em 3 meses. 100 mil, né? Imagina, é muita carência de informação. E É o que muita eu percebi, assim como o senhor mandou uma pergunta para mim lá, eu atendi, e na medida do possível eu fui respondendo. Mas muita gente com o intuito de defraudar o sistema para obter uma isenção. Tivemos mais de um relato de pessoas dispostas a se automutilarem para tentar uma isenção para a compra de um veículo sem imposto. Eu acho assim, eu não sei, eu sou totalmente a favor de um cadastro nacional de pessoa com deficiência, entendeu? Sou totalmente a favor. De quem for responsável legal ou pessoa com deficiência ter um cadastro, entendeu? Aí quando vai aplicar a isenção, você já sabe. Exatamente, não precisa provar nada, já está aprovado para tirar a carteirinha de deficiente. Tirou, acabou. Não, isso aí. Sujeita a subjetividade do teu examinador. Você vai fazer uma carteira de habilitação especial, conforme o examinador, ele pode achar que você é deficiente ou não, dependendo. Não, a questão do cadastro, Daiane, eu coloquei isso na conferência de 2008, lá no Piauí, na municipal e na estadual, jogaram pedra. Aqui no Paraná eu coloquei do mesmo jeito, porque eles acham que é nazismo tê-la na carteira.
deficiente. Por mais que eu tentasse Eu não tenho que ter uma carteirinha de estudante para argumentar, pagar meia. Eu não tenho que ter uma carteirinha provando que eu sou estudante, que eu estudo numa federal, que eu estudo na faculdade para eu pagar meia no cinema. Então por que o meu filho não tem uma carteirinha comprovando que ele é deficiente? Para quando eu chegar numa escola e for matricular ele, a escola não for analisar a possibilidade de vaga para ele. Não, e outra Acabou, coisa, aceita, eu fui acabou. mais além. Eu pedi que o SUS, que fosse incluído na política do SUS, um cadastro nacional, onde eu me declarasse deficiente, com minha identidade lá escrita em pessoa com deficiência, o SUS tivesse o cadastro. Se for pela linha do nazismo, a cota para pessoa negra é nazismo também, porque a pessoa se autodeclara afrodescendente para poder participar de uma vaga de cota. Eles jogaram pedra em mim porque eu falei isso. Eles disseram, mas tu vai querer na tua carteira? Eu falei, claro que eu vou. Por quê? Porque quando a gente vai isentar imposto, pedi pra minha mãe pegar. Tava lá no meu carro, esse outro com o seu livro, essa é a minha cópia, eu ando com ele aqui na Eu acho cópia. que é uma forma de... O que acontece? O cara tem que andar com um bolo de negócio para ter isenção. Não, é demais. Minhas amigas vêm pra cá. É que a lei Elas tinham muito mais dinheiro que eu e eu não podia conduz. Dá para a voz dele. A instrução de carro. É, questão da... Eu tenho instrução se eu adaptar o carro. Eu consigo dirigir o carro normal. Essa é uma outra discussão. Mas aí é capa de instrução. Pois é. O carro precisa ser adaptado. Eu preciso comprar um carro mais caro, porque eu preciso de um porta-mola maior para colocar a cadeira do meu filho. Porque se eu comprar o dinheiro, o dinheiro que eu tenho para comprar, eu compro um Uno, mas no Uno não cabe a cadeira de rodas do meu filho. Eu tenho que comprar um carro que caiba a cadeira de rodas dele. Então, senhora, Isso não é adaptação. eu te convido, a senhora, convido a senhora, a na próxima conferência da pessoa com deficiência, todos vocês estarem lá comigo, para eu não ficar gritando sozinho e a outra multidão dizendo, nazista, eu falo, meu irmão, eu quero meu direito, nazista, pô, eu quero meu direito. Aí pelo menos vai ter 4 lá mais para gritar aqui, né? Vou deixar o Desculpa, doutor. Bom, basicamente o que eu queria falar era isso. O livro veio dessa. Foi meio por acidente, assim. Até eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer esses artigos e trocar e-mails com os leitores, porque não era um mundo no qual eu participava, o mundo dessas pessoas com deficiência, mundo com as pessoas portadoras de doenças graves. Isso era uma realidade distante de mim. Na família não tenho nenhum caso assim, e acabei entrando nesse mundo e sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ter contato com essas pessoas, porque eu tenho aprendido muito mais e às vezes eu me sinto até um pouco desconfortável, porque às vezes as pessoas pensam que eu fiz uma coisa para me autopromover. Não foi esse o sentido da obra, o sentido foi reunir eu vou a dizer uma coisa, legislação que é espalhada. eu adoro a sua promoção, viu? Adoro sua promoção, ela é maravilhosa no meu dia a dia. E o que eu sempre venho dizendo, aí a gente já teve a oportunidade de falar para diversos públicos, o objetivo de ter feito esse livro é que a pessoa portadora de deficiência, Pessoa com deficiência, não me acostumei ainda, até foi uma correção no título do livro, portadora de doença grave ou com deficiência, ela não necessita de intermediários para fazer valer o seu direito. Porque existe muito advogado, infelizmente falando mal da minha própria classe, do meu caso, que pretende se autopromover. Na parte previdenciária isso está cheio, não há necessidade de você contratar uma pessoa para brigar pelo seu direito, porque a lei exige você mesmo, munido de laudos, munido do que a lei exige que você tenha para exercer seu direito, vá lá e lute por ele. Mas Samuel, Carol, Você acha que antes do teu livro, eu me batia na internet para achar artigo. E por mais que eu procurasse, nunca tinha um negocinho bonitinho, um livro assim, com um negócio tudo organizado. Como é? Cara, na hora que eu falei, meu Deus do céu, maravilha. Agora, eu falei pra mãe, pegue lá, tá no porta-luva do meu carro. Eu ando com ele o tempo inteiro. Porque com comunicação no fórum, com comitê da Unileu, ouvidoria, mobilização,
O tempo inteiro a gente me perguntando, fala, não, calma aí, vamos ver aqui o pai dos burros, vamos lá aqui. Vocês têm que fazer uma noção, essa noção, então, para o dia lá, a questão para nós reunir no Congresso Nacional. É interessantíssimo. Uma pesquisa, né? Vamos trocar e-mails e tal. Acho que essa questão da cadeira de roda que o senhor falou, no dia da biblioteca, até a gente comentou das rodas da cadeira do Rick. Eu estava pesquisando rodas para uma bicicleta e eu descobri 2 modelos de roda. Uma roda era para bicicleta e outra roda era para cadeira de rodas. E o preço era bem diferente de um e outro, mas a roda era praticamente a mesma. Mas qual é a lógica de ter uma diferença dessa? Porque obviamente a roda para a cadeira de rodas era mais cara, não a de bicicleta. E aquilo me chamou a atenção até no dia, o Rick, Samuel, aqui é o seguinte, eu lembrei que há poucos dias. E a roda é mais simples. A cadeira, olha, a minha cadeira, a cadeira dele e a do Edson. A cadeira do Edson são fornecidas pelo Estado. Tá? Esse é verba do SUS, se eu não me engano, né? Não, esse cara não. Não, mas o modelo. O modelo é igualzinho. É esse modelo, tá? Então assim, essa que você comprou então? Eu ganhei. Tá. Ganhei com a igreja. Tá, ela, o preço de mercado na cadeira dessa é R$800. Não, 3 mil reais. Quê? 3 mil reais. 3 já tá... Ô Rick, fala aí que a BR tá, ó, eu tô esperando a cadeira do meu filho desde janeiro. Cara, a cadeira dele é 3 mil, a minha custa 5. E o material da dele e da minha, que é a mesma coisa de uma bicicleta. A bicicleta custa R$150, gente. Foi isso que eu falei no dia que o Samuel estava falando lá. É demais isso aí. Existe. Mas uma coisa assim que eu acho que falta mesmo é muita informação. Por exemplo, no seu site, no seu artigo, houve mais de 100 mil visualizações. Isso. Só que nós temos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, segundo o censo de 2010. Já foi esse número, com certeza já deve ter subido. Com certeza. E o que Que acontece? atualmente são 201 milhões de pessoas. Justamente. Aumentou. Justamente. O que acontece? A pessoa pode até ter algum tipo de conhecimento, mas são muito poucas. Tem muita gente que tem problemas financeiros, não tem muito acesso à informação. Né? E isso acaba acarretando no que? A pessoa não tem informação, ela não vai poder cobrar. Não vai poder cobrar. Então o que a gente tem que fazer primeiro de tudo? Qual que é o meu pensamento? A gente deveria conscientizar as pessoas para que soubessem dessas leis. Falar assim, não, você tem direito a isso. E buscar. O primeiro é informação, depois a gente luta por mais leis. Mas o primeiro de tudo a gente já tem, que são leis para isso. São isenções para isso. Mas o que a gente deve lutar? Pela informação das leis que nós já temos. E também a orientação da administração em como fazer, como dar eficácia a Com certeza. Só que assim, essa Porque é lei muito chegar. falho. É muito falho. É interessante essa colocação, Carlos, só que o que acontece? A gente tem muita lei hoje, realmente, se todas as leis que estão escritas funcionassem para as pessoas com deficiência, ok, seria ótimo. Só que, por exemplo, a questão do BPC. A pessoa, para receber o benefício de assistência continuada, ela tem que ter a renda per capita na família de 1/4 de salário mínimo. Isso é um absurdo, ninguém vive hoje com 1/4 de salário mínimo. Então, assim, eu acho que tem que existir a conscientização das leis que já existem, mas a gente tem que sim fazer com que elas se adaptem à realidade, entendeu? Com certeza. Porque as leis, elas estão lá em cima. Não existe tem, essa urgência as de, pessoas não aconteceu uma conseguem coisa, chegar lá. Vamos fazer uma lei. Se Entendeu? faz a lei, Eu ajudo não, né? Eu participo de um grupo de meninas aqui em Curitiba que elas têm artrite reumatoide. Não sei se vocês conhecem a artrite reumatoide, é uma doença que ela vai infeccionando as juntas, né? E a pessoa, no decorrer da vida, acaba utilizando cadeira de rodas. Só que quando as pessoas elas têm que entender o seguinte, que para algumas pessoas com deficiência, a adaptação o quanto antes, ela prolonga a qualidade de vida. Então, para essas meninas que têm artrite reumatoide, elas conseguem dirigir um carro sem adaptação? Conseguem. Só que quanto esforço elas fazem para dirigir esse carro sem adaptação? O quanto elas estão sendo prejudicadas por estar fazendo um esforço que poderia ser evitado
se fosse concedida a elas a isenção para elas poderem adaptar o carro com câmbio automático, entendeu? Então são coisas que ninguém pensa. É uma coisa assim que já deveria ser entendido como uma adaptação. O simples fato de você não necessitar coordenar um braço e uma perna, já é uma certa adaptação. Por exemplo, as pessoas, quem tem doença degenerativa, neurodegenerativa, por exemplo, quem tem uma doença do Duchenne, né? Essa criança, hoje o governo só fornece cadeira de rodas quando ele não parou de andar. Só que, por exemplo, se você der a cadeira de rodas para ele uns 3 anos antes, você vai prolongar o conforto dessa criança, você vai fazer com que ele ande um pouco mais, né? E não é isso que acontece. Existe a lei da cadeira de rodas, sim, mas se não andar, né? Se anda um pouquinho, já pode andar, daí não está parado ainda, então para que vai ter cadeira? Vamos deixar o Samuel falar, amiga, senão... Eu só vou te cortar 2 minutos que eu estava dando aula desse correndo aqui. Já vou subir para dar aula de novo. Gente, a pesquisa que eu comentei com vocês saiu no jornal Bem Paraná, na quarta-feira passada. Eu vi. Acessibilidade, Curitibano considera a calçada um perigo. Aí eu acho interessante aqui, ó. IPUC trabalha em plano emergencial, que eu acho que nós poderíamos cobrar mais do IPUC agora. E eles colocaram um fato interessante aqui na matéria, que nós podemos começar a mexer, é isso aqui, ó. Novo calçamento chega em 2014. Aonde? Tá? Aonde? Na nossa cidade. E isso agora, a gente pode pegar a lei que está aqui, o que o IPUC falou, e começar a cobrar. Entendeu? Por isso eu deixei, nós temos aqui agora o pedido de informação que foi feito na Câmara, 4.500 quilômetros aí que está devendo na cidade, daí que eles querem colocar pavimentação. Eu acho que nós poderíamos ter essa matéria aqui para cobrar, né? Eu só quero acrescentar um negócio. Vou mandar para mim. Muito disso aqui, a culpa está na administração regional. É o vereador do bairro que fica protegendo o proprietário que tem calçada ruim. Tá? Porque a lei manda que o proprietário cuide da calçada. Enquanto essa lei não mudar, o proprietário é responsável. E por que isso não acontece? Vocês já pensaram um pouco? Quantos vereadores nós temos espalhados pela cidade protegendo situações desse tipo? Na verdade, nós é que temos que nos movimentar. Por quê? Porque o governo e as leis são para nós e não para proteger quem quer que seja. Então a gente tem que ir lá, Cascais. É verdade. E agora que nem... Não é por falta de aviso, é que não acontece mesmo. Ela pediu a pesquisa, eu vou passar a pesquisa para ela e vou encaminhar o link do jornal também. E daí no evento de vocês, no dia 3... É dia 3, né? O evento. Eu vou ligar amanhã no Barroso, lá no jornal, no Rony, e vou pedir a ver se ele não tem uns 50 guardados. E daí no dia da reunião do dia 3 eu vou entregar a matéria daí. É para facilitar. Isso não é eu que vou fazer, mas eu vou pedir pro jornal que se eles não rodam de novo, pelo menos essa página do meio da pesquisa. Aí vocês podem divulgar no dia, né? Mas já que vão rodar, peça uns 2.000 aí. Não, eu vou tentar. Eu vou ver com o dono do jornal lá, né? Que a gente é parceiro dele. Posso colocar pro grupo, assim, além de compor a mesa e colocar o resultado do grupo, pedir para que se ele pudesse também nessa ação externa. Aí ele se disponibiliza o quê? Na ação externa eu posso trazer 2 tablets da minha empresa para a pessoa responder essa pesquisa aí, que a gente fez aquela vez, mais pessoas irem respondendo. Aí eu deixo 2 tablets numa mesa lá. A dele seria logo após a cerimônia de abertura, daí a primeira palavra dele. Sim. Daí eles fazem a mesa que era para Isso. Eu deixo 2 meninas lá embaixo, lá na portaria, fazendo pesquisa lá, e deixo o tablet e a galera vai respondendo. No final do dia a gente vê quantas pessoas responderam, tudo certinho. E daí a pesquisa eu vou colocar essa mesma aqui, daí, que a gente colocou aquela vez que eu divulguei para vocês na última reunião. Tá? Então eu vou subir para dar aula de novo. Você pode sábado? Sim, pode sábado. Samuel, desculpa, então vou botar na aula. Samuel, desculpa, vou botar na aula. Obrigada, viu? Obrigada. Só para eu relembrar, uns 100 exemplares eu pedi, se me derem mais, melhor. E os tablets para o dia 3 de dezembro, isso? Para fazer uma pesquisa dessa. Então tá bom. Qualquer dúvida eu estou no e-mail lá. E isso aqui eu mando no teu e-mail, a pesquisa também. Aí vocês publiquem para nós ganhar força. Tchau. Até depois. Tchau. Samuel, continue. Veja, na questão do livro ali, a gente fez 2 enfoques, porque o que eu percebi nas perguntas que as pessoas me mandavam? Se confundia muito a doença grave com a deficiência.
Não era o portador de uma doença querendo o benefício que é dado só para quem tem deficiência. E vice-versa. O deficiente querendo o benefício que é dado só para o doente grave. Quais são as diferenças? Doenças graves é a isenção do imposto de renda, né? E para os deficientes ali, autistas, deficiência visual, mental, severa profunda, é o IPI, ICMS, IOF e o IPVA. Sempre focado na aquisição de veículos. Samuel, eu tenho 2 laudos do Detran, só para complementar o teu conhecimento. Em um, através do olhômetro, né? O médico do Detran é o Superman. Ele simplesmente olhou para mim na cadeira de roda e com um detector lá, ultrassônico, você tem isso. Preencheu lá. Eu acho que esses caras são alienígenas. Não, aí eu perguntei para ele, eu falei, mas vem cá, como foi que o senhor... Rapaz, ó, desse jeito aqui mesmo, qualquer coisa tu vai na justiça e recorre teus direitos. O que foi que eu fiz, né? Mediante a minha canetinha que filma, ao meu gravadorzinho, que eu sempre ando com ele, eu entrei com um procedimento no Ministério Público. E eu fui a primeira pessoa do Paraná que o Detran ligou para dizer, vem aqui, pelo amor de Deus, fazer o outro laudo e tal, não sei o quê. Mas porque o Ministério Público detectou, na época, 360 laudos em carteiras irregulares. É isso que é um problema, né? Porque assim, daí você vê, o INSS, eu acho que saiu uns 2 meses atrás, benefícios concedidos, até tinha um jogador de futebol que estava recebendo benefício pelo INSS. Tem gente que não tem direito e recebe isenção pelo Detran. E aí eles criam essas barreiras. E daí, lógico, quem precisa... Eu não tenho paraplegia, eu tenho paraparesia. Eu falei pra ele, não, mas calma aí, ó, eu posso sentar ali na mesa e isso vai medir a força da minha perna e tal. Paraplegia... O que foi que você não entendeu aqui da situação? Quer dizer, aí eu olhei, na hora eu tava sorrindo que eu tava gravando, né, e tudo, e tava pensando na minha cabeça, o senhor vai se arrepender disso, mas tudo bem, deixa quieto. Quando eu entrei com um procedimento que veio, aí foi o contrário. Aí o Detran teve que provar que eu não podia dirigir com a cara da adaptação, não sei o que. Mas até chegar nesse consenso, o médico do Detran... Esse é o porquê que o artigo dele teve... Pois é! Porque você sabe disso. Entende? Eu sei que meu filho tem direito a estudar numa escola pública igual todas as crianças. A gente sabe. O médico do Detran simplesmente com o olho biônico dele, ele fez uma tomografia, uma ressonância. Não. Demais, doutor. E ele tem que médico para ter avaliar. No interior do estado, como é que eles funcionam? No interior não tem? Não tem. Não tem médico? Em Curitiba, no Detran. Em Curitiba e ou o cara vem pra cá ou vai pra Foz. E Foz começou esse ano, em fevereiro. Que delícia! Então, se o objetivo da lei é proporcionar o livre exercício do direito à locomoção, poxa, a pessoa tem que primeiro romper uma barreira e ter que vir até Curitiba, sei lá, de Loanda, no nordeste do estado, para Curitiba. Mas Ô, Vilarim, o IPVA, né? Não sei se vocês estão falando de calçado, mas se o prefeito quiser, dentro de 2 meses, todas as calçadas ruins de Curitiba começariam a ser corrigidas. Era só notificar os proprietários dessas calçadas. Quer dizer, qualquer funcionário da prefeitura andando aí com carrinho, ele iria vendo, sei lá, em uma semana eles devem rodar a cidade de Curitiba. Então, não é falta de dinheiro, o que há é falta de vontade, porque não é a prefeitura que, de acordo com a legislação atual, que deve arrumar as calçadas, e sim os proprietários de imóveis. Se a lei é justa ou injusta, isso eu não sei, não é problema meu, mas de acordo com a legislação de Curitiba, porque isso é uma lei municipal, né, compete ao proprietário arrumar as calçadas. Portanto, compete à prefeitura, que coloca guardas de todo jeito, fiscais, etc., verificar se as calçadas são regulares. Se não são, ela automaticamente deve notificar os proprietários. Não é a 156, nem sou eu que deve fazer isso. Porque se a prefeitura cuida do asfalto, cuida dos automóveis, cuida da sinalização de trânsito,
é sinal que ela tem gente andando pela cidade inteira. Não, Casca, na verdade nós temos é que o povo tem que mudar essa lei. Não, eu concordo, mas enquanto a lei não mudar, né, nós não vamos ficar 5 anos esperando. Quer dizer, muda a lei, vai atrás de dinheiro. Nós temos que ir lá, meu amigo, é a nossa função, eu, você, todo mundo aqui é fazer isso. Sim, mas você vai andar 4.500 quilômetros? Não, né? Agora, quantos funcionários a prefeitura tem? Não. O IPTU, eles te avaliam o teu imóvel por satélite? Não, mas você não dá para comprar IPTU. Outra coisa. Vilarim, 4.500 quilômetros, são 9.000 quilômetros de calçada. Tudo isso aí a gente vai ter que mais na frente agora. Não é eu que devo ver isso, não. Nós! Não, nós somos apoio e nós não somos os responsáveis. Não é nós, é a prefeitura que tem que cobrar isso. Sim, mas esse é um exercício de cidadania. Mas quem é pago para isso... Cascais, a maioria das pessoas não sabe. Sim, mas a prefeitura tem que informar. Então, mas é questão Faça uma campanha. Deixa o Samuel terminar. Há quantos anos existe? A Curitiba vai fazer 300 anos. Quer dizer, pô, se até hoje o pessoal não descobriu que é responsável pelas suas próprias calçadas, vai ser alienado assim no inferno. Então, poxa vida, gente. O passo zero imediato é a prefeitura se conscientizar que tem que administrar a cidade. Só isso. Ela tem que exercitar, tem que aplicar as leis mais importantes. Mas não, eles ficam... Por exemplo, vai derrubar uma árvore na frente da tua casa. Você vai preso aí, né? Agora... Samuel finalizar. O que o Cascais está relatando é exatamente a problemática do livro. É a falta de informação. Né? Como estava concluindo, o que eu pude perceber é que ao condensar a informação que está espalhada na legislação, as pessoas começaram a ter acesso. E aí vieram as perguntas. E aí veio a publicação do livro. Era encontrar num único lugar toda a informação necessária. E não como se encontra hoje, na legislação. Está tudo espalhado. Aí as pessoas me perguntam, mas qual lei, tá? Depende do que você está perguntando. O IPVA ele não é para ser utilizado, por exemplo, para o próprio Detran criar outros Detrans, outros centros médicos como esse, não? O IPVA, a destinação... Para empregar mais gente. Na conservação de estradas, pode ser empregado nisso. Mas a gente sabe que no sistema de arrecadação brasileiro não é bem exatamente isso que ocorre. Prova maior é a condição das estradas, das ruas que nós temos na nossa cidade. Eu te perguntei porque agora eu fiquei horrorizado de você me falar que no estado com 399 municípios, cujo milhões de carros, milhões de IPVA, vamos botar uma média de R$500 por carro, né? Vamos botar aí, né? 500 vezes milhões, né? Só ter no extremo, que é Curitiba que está na ponta, e Foz do Iguaçu na outra? Que isso? Desculpa atrapalhar, eu tenho que subir porque eu tenho atendimento a fazer. Foi muito proveitosa a reunião, muito obrigado a todos. Obrigado ao doutor por ter comparecido, esclarecido bastante dúvidas da gente. E vamos tentar difundir essa ideia de que as pessoas com deficiência têm os direitos e elas têm que correr atrás. E a gente vai tentar fazer com que elas saibam dos seus direitos e a gente vai cobrar do governo. Depois que todo mundo souber, vamos cobrar do governo. Porque o governo tem que melhorar isso daí. Se você exige que a prefeitura cumpra a lei, fazendo a fiscalização, a prefeitura automaticamente vai enfrentar os proprietários de imóveis e vai sentir que a lei talvez deva ser corrigida. Quer dizer, é na radicalização da lei que a gente encontra os defeitos dela. Entendeu? Não, na verdade a gente tem que mudar a lei, cara. Sim, mas nós não podemos esperar. Não, a gente tem que começar agora, já fez a pesquisa. A lei não é essa, aplique-se a lei. Agora, enquanto a lei está sendo aplicada, o pessoal está rebolando lá, porque olha só a valorização dos imóveis em Curitiba de 10 anos para cá. Né? Qual é o proprietário de imóvel que não lucrou com isso? Agora, se ele está ganhando com a valorização do imóvel, ele vai valorizar mais ainda cuidando do seu próprio imóvel. Com certeza. Bem, então vamos embora. Ainda bem que te amo.